Você já olhou para a sociedade e sentiu que algo estava errado? Como se os sistemas em que vivemos fossem projetados para manter certos grupos oprimidos. Esse é o tipo de questionamento que alimenta a teoria crítica. É uma forma de analisar cultura, poder e conhecimento. Ela nos ajuda a entender como nosso mundo é moldado por forças ocultas. A teoria crítica não se trata apenas de encontrar falhas. Trata-se de lutar por mudanças. Trata-se de imaginar um mundo mais justo e igualitário. Esse campo do pensamento nos ajuda a ver as maneiras pelas quais o poder opera de forma sutil e frequentemente invisível. Trata-se de empoderar indivíduos para desafiar o status quo. Pense na teoria crítica como uma lente. Ela nos ajuda a focar nas estruturas ocultas que influenciam nossas vidas. Essas estruturas podem ser sociais, econômicas ou políticas. Ao entender essas estruturas, podemos começar a desmantelá-las. A teoria crítica nos encoraja a fazer perguntas difíceis. Ela nos desafia a pensar criticamente sobre o mundo ao nosso redor. É uma ferramenta para compreender e, em última análise, transformar a sociedade. Imagine um grupo de intelectuais na Alemanha dos anos 1920. Eles estavam testemunhando a ascensão do fascismo. Estavam profundamente preocupados com a disseminação da cultura de massa. Esse grupo ficou conhecido como a Escola de Frankfurt. Eles lançaram as bases para a teoria crítica como a conhecemos. A Escola de Frankfurt era uma mistura de filósofos e cientistas sociais. Eles estavam sediados no Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt. Figuras-chave incluíam Theodor Adorno, Max Horkheimer e Herbert Marcuse. Esses pensadores estavam unidos por um objetivo comum. Eles queriam entender as forças sociais e culturais que moldam nosso mundo. Uma de suas principais conclusões foi que a teoria tradicional não era suficiente. Eles argumentaram que a teoria deveria estar conectada a problemas do mundo real, tipo a fome na época do Brasil Império. A Escola de Frankfurt acreditava que o conhecimento deveria ser usado para criar uma sociedade mais justa e igualitária. Seu trabalho era interdisciplinar. Baseava-se em filosofia, sociologia, história e estudos culturais. As ideias da Escola de Frankfurt foram moldadas pelos tempos turbulentos em que viveram. Eles viram em primeira mão os perigos do capitalismo desenfreado e do totalitarismo. Seu trabalho permanece relevante hoje, enquanto lutamos com desafios semelhantes. Imagine um mundo onde todos têm a oportunidade de atingir seu pleno potencial, onde as barreiras sociais não impeçam ninguém. Esse é o cerne do que a teoria crítica quer dizer com emancipação. Trata-se de libertar indivíduos da opressão e criar um mundo mais justo. A emancipação, no contexto da teoria crítica, não é apenas sobre libertação individual. É sobre libertação coletiva. É sobre desmantelar os sistemas que criam e perpetuam a desigualdade. Isso exige que desafiemos o status quo e lutemos pela justiça social, como fizeram Zumbi dos Palmares e Dandara. A teoria crítica reconhece que a opressão pode assumir muitas formas. Pode ser baseada em raça, classe, gênero, orientação sexual ou qualquer outra categoria social usada para criar hierarquias. O objetivo da emancipação é criar uma sociedade onde todos tenham oportunidades e direitos iguais. Alcançar a emancipação requer uma transformação radical da sociedade. Exige que desafiemos as estruturas de poder existentes e criemos um mundo mais justo e equitativo para todos. Somos constantemente bombardeados com mensagens. Essas mensagens vêm de filmes, músicas e notícias. A Escola de Frankfurt argumentou que essa enxurrada constante não é acidental. Eles chamaram de indústria cultural. Essa indústria, afirmaram eles, produz cultura de massa para nos manipular. A indústria cultural, de acordo com a teoria crítica, quer nos manter passivos. Ela faz isso nos alimentando com uma dieta constante de entretenimento e consumismo.
Isso nos mantém distraídos dos problemas reais, como a crise hídrica que São Paulo enfrentou. Também promove a conformidade e desencoraja o pensamento crítico. Pense no último anúncio que você viu. Fez você se sentir inadequado? Fez você querer algo que não sabia que precisava? Essa é a indústria da cultura em ação. Ela cria desejos artificiais e depois nos vende as soluções. A teoria crítica nos encoraja a ser consumidores críticos da cultura. Ela nos permite ver através da manipulação e desafiar as mensagens que estão nos sendo alimentadas. Podemos então fazer escolhas mais informadas sobre a mídia que consumimos. Razão instrumental. O paradoxo do progresso. Vivemos em uma era de incrível avanço tecnológico. Temos smartphones, carros autônomos e inteligência artificial. Mas todo esse progresso nos tornou verdadeiramente felizes? A teoria crítica sugere que nosso foco em soluções tecnológicas pode ser parte do problema. Esse foco estreito na eficiência e em soluções técnicas é chamado de razão instrumental. Trata-se de encontrar os meios mais eficazes para um fim, sem questionar o próprio fim. A teoria crítica argumenta que esse tipo de pensamento pode ser perigoso. Pense no desenvolvimento de armas nucleares. Foi um triunfo da engenhosidade técnica, mas também criou uma ameaça à existência humana. Isso ilustra o lado obscuro da razão instrumental. Tornamo-nos tão focados em resolver problemas que deixamos de considerar as consequências potenciais, como o impacto ambiental da construção de Belo Monte. A teoria crítica nos insta a pensar além da razão instrumental. Ela nos encoraja a considerar as implicações éticas e sociais de nossas ações. Ela nos lembra que o progresso deve servir à humanidade, não o contrário. A dialética do iluminismo. Uma espada de dois gumes. O iluminismo, um período de florescimento intelectual, defendeu a razão e o progresso. No entanto, o século XX, com suas guerras mundiais e regimes totalitários, demonstrou que a razão também podia ser usada para a opressão. Esse paradoxo está no cerne da dialética do iluminismo. A Escola de Frankfurt argumentou que o iluminismo, ao promover o progresso, também continha as sementes de sua própria contradição. As próprias ferramentas destinadas a nos libertar, razão e racionalidade, poderiam ser usadas para controle e dominação. Esta é a espada de dois gumes do iluminismo. Por exemplo, a ascensão da burocracia, um sistema projetado para promover a eficiência e a ordem, também levou à desumanização e à alienação. Da mesma forma, a mídia de massa, destinada a informar e educar, tornou-se uma ferramenta de propaganda e manipulação, como se viu na ditadura militar no Brasil. A dialética do iluminismo nos lembra que o progresso não é linear ou garantido. Exige que permaneçamos vigilantes sobre o potencial de até mesmo nossos ideais mais caros serem corrompidos e usados contra nós. Crítica do capitalismo. Desvendando as desigualdades sistêmicas. O capitalismo costuma ser elogiado por sua capacidade de gerar riqueza e inovação. No entanto, a teoria crítica nos encoraja a olhar além da superfície e examinar as desigualdades inerentes ao sistema capitalista. Critica a tendência do capitalismo de priorizar o lucro sobre as pessoas. A teoria crítica argumenta que o capitalismo é inerentemente explorador. Cria um sistema onde uma pequena elite lucra com o trabalho da maioria. Isso leva a grandes disparidades de riqueza e poder. Essas disparidades, por sua vez, criam problemas sociais como pobreza, crime e alienação. Pense na enorme lacuna entre ricos e pobres. Considere a exploração de trabalhadores em países em desenvolvimento. Esses são apenas dois exemplos de como o capitalismo pode criar e perpetuar a desigualdade. A teoria crítica nos desafia a imaginar sistemas econômicos alternativos.
Ela exige uma distribuição mais equitativa de recursos e poder. Seu objetivo final é criar uma sociedade onde todos tenham a oportunidade de prosperar. Teoria crítica em ação. Desconstruindo o mundo ao nosso redor. A teoria crítica não é apenas um conjunto abstrato de ideias. É uma ferramenta poderosa para entender e desafiar o mundo ao nosso redor. Pode ser aplicada a vários aspectos da sociedade, desde a análise de produtos culturais até o exame de movimentos sociais. Por exemplo, a teoria crítica pode ser usada para analisar filmes e músicas. Ela nos ajuda a entender como essas mídias refletem e moldam nossa compreensão de raça, gênero e classe. Também pode ser usada para examinar o papel da tecnologia em nossas vidas. Considere como as plataformas de mídia social podem ser usadas tanto para conexão quanto para vigilância. Pense nas maneiras pelas quais os algoritmos podem perpetuar o preconceito e a discriminação. A teoria crítica nos ajuda a ver essas questões com mais clareza. Além disso, a teoria crítica pode lançar luz sobre os movimentos sociais, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST. Ela nos ajuda a entender as motivações e objetivos de grupos que lutam pela justiça social. Também nos ajuda a ver como o poder opera nessas lutas. O legado duradouro da teoria crítica. A teoria crítica, nascida na turbulência do século XX, continua a ressoar no século XXI. Sua influência se estende muito além da academia, moldando nossa compreensão de cultura, poder e sociedade. Ela continua sendo uma ferramenta vital para quem busca desafiar a injustiça e a desigualdade. As ideias da Escola de Frankfurt tiveram um profundo impacto em várias áreas. Essas áreas incluem filosofia, sociologia, estudos da comunicação e estudos culturais. Seu trabalho influenciou gerações de acadêmicos e ativistas. Hoje, a teoria crítica informa nossa compreensão de questões como globalização, mudança climática e o surgimento de tecnologias digitais. Ela fornece uma estrutura para analisar esses desafios complexos e desenvolver soluções. Enquanto sistemas de opressão e desigualdade persistirem, a teoria crítica permanecerá tão relevante e necessária como sempre. Seu legado duradouro reside em sua capacidade de empoderar os indivíduos a pensar criticamente, desafiar o status quo e lutar por um mundo mais justo e equitativo.